Aqui vamos lá, Cantares 4:7 vai dizer assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. 2 Coríntios 11, verso 1 até o 3. 2 Coríntios capítulo 11, verso 1 até o 3. Eu vou acompanhando aqui também, acredito que os irmãos vai ficar mais fácil. Diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suporta-me, pois. Versículo 2: Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Versículo de número 3: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora Efésios capítulo seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, irmãos? Irmãos, podem se assentar. Irmãos, eu quero, sem tardar, no máximo até 50, eu quero entregar e já começar a ministração da ceia. Para mim, culto de ceia é culto de tratamento, irmãos, para mim e para todos nós. E eu quero discorrer com esses textos que eu li aqui. Eu quero falar de uma noiva ou uma igreja manchada. Quando nós pegamos as palavras que nós lemos nesses 3 textos diferentes, no livro de Cantares, a palavra mancha em hebraico, ela traz o sentido moral de uma pessoa. Não é uma mancha física, é uma mancha moral. E o escritor, ao colocar aquilo, aquela palavra, ela alude e traz um tipo de mancha moral. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, quando ele vai trazer algumas menções, ele vai dizer que ele está preparando a igreja virgem. E a palavra grega para virgem naquele contexto significa pronta para casar, em idade para casar. E aí ele vai trazer uma outra palavra em conjunto dela, que é a palavra hagios, no grego, que significa puro, sagrado, sem mancha nenhuma. Só que agora Paulo também ele pega em Efésios capítulo 5, versículo 27, e ele vai falar o seguinte: olha, ele vai dizer que agora Jesus Cristo decidiu preparar e entregar para ele mesmo uma igreja. E ele vai falar de apresentar, e apresentar é colocar do lado. E ele vai também usar a palavra mancha, e a mancha traz o mesmo sentido de moral, uma mancha moral. E ele continua: ela deve estar sem ruga. A ruga nós sabemos muito bem que ela aparece na nossa pele. E aí ele vai na continuidade, sem defeito. E a palavra defeito também traz o mesmo sentido da moral. E aí precisamos entender uma pergunta do texto bíblico: por que Deus se interessa tanto e se preocupa tanto com manchas na igreja? Se nós pegarmos o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, vai falar da lepra. E o texto vai dizer que a lepra ela é como uma manchinha pequena, que surge na pessoa. Só que a Bíblia não fala só de um tipo de lepra na pessoa. A Bíblia também vai dizer que existe lepra dentro da casa. Hoje, para nós, o que lá é lepra, hoje nós chamamos de mofo.
Eles consideravam lepra qualquer tipo de mancha que aparecia numa casa. Se o examinador, sacerdote treinado para que viesse na casa e encontrasse uma mancha, ele determinava a casa com lepra e dizia: essa casa não deve ser usada, ela está manchada. E a lepra, quando ela aparecia em uma pessoa, ela aparecia como uma manchinha pequena. Hoje, em Israel, existem pessoas lá especializadas em tratamento médico rabínico. Eu tenho certeza que quando o pastor José faz lá, eles trazem essa explicação. E eles têm pessoas especializadas na parte científica bíblica, dentro do contraste do que Deus passou para Moisés. Se aparecesse uma manchinha pequena no homem, ele tinha que primeiro ser levado ao sacerdote. O sacerdote ia fazer uma análise e ia mandar ele se obedecer do povo durante 7 dias. E se a mancha sumisse, ele não seria declarado leproso. Mas se depois de 7 dias a mancha aumentasse, se propagasse, ele deveria ser extirpado do povo. Essa no Antigo Testamento era uma mancha gravíssima. Se eu fosse aplicar somente a mancha da lepra, o pecado ele é como uma lepra, que começa bem pequenininho, mas se você não cuidar, ele vai se extirpar sobre toda a pessoa. E falando sobre isso, a igreja de Cristo, ela tem 3 fases que Cristo preparou. Tem primeiro, igreja amada; segundo, igreja preparada; e terceiro, igreja entregue. E é sobre essas 3 coisas que eu quero lembrar. E por que, você tem que falar assim sobre nós, a igreja? É porque Cristo está preocupado com a igreja. Agora vamos adentrar e entender. O primeiro texto que eu li está em Cantares. O que aquele texto tem para nós? Aquele texto ele vai falar do convite de Salomão para a Sulamita. Ora, quem que era a Sulamita? A Sulamita era uma mulher de trabalhos, uma mulher comum, que segundo a tradição era uma mulher de pele escura, não tinha beleza. Não tinha como Salomão ver beleza numa mulher que estava com as suas mãos sujas do trabalho, a sua roupa suja do trabalho e sua pele escura. Mas Salomão se apaixonou por ela. E ele começa a fazer uma descrição dela. E note-se que no texto que eu li de Cantares, Salomão, na verdade, está fazendo um convite de casamento. Ele está convidando ela para vir para a casa dele e se casarem. E ele chama ela de formosa. Não tem como ter formosura numa mulher como Sulamita. Mas, porém, irmãos, que tipificando o Cristo dentro do livro de Cantares, a Sulamita somos nós. Você não tinha beleza, eu não tinha beleza, ninguém tinha beleza alguma. Quem que era eu antes de Cristo? Nada. Quem era você antes de Cristo? Nada. E aí que fica a pergunta, então, o que Cristo viu em nós? O que? É o mesmo que Salomão fez. O que Salomão viu na Sulamita? Uma mulher de trabalhos, uma mulher que não era tão embelezada como as moças de Jerusalém. Não tinha beleza, irmãos. Era uma mulher da terra de Sunem. Ela só tinha o seu trabalho. Não tinha nada. Não tinha beleza nenhuma. Como Cristo poderia ter nos amado, irmãos? Essa é a primeira pergunta que fica. Como? Como poderia Ele ter exposto o amor por nós? Como? E o mesmo que está no texto eu vou aplicar. Aleluia. Nós não tínhamos beleza para ser pedido por Jesus. Nós não tínhamos um caráter tão bom para Cristo ter nos escolhido. Nós não tínhamos uma exegese tão boa para pregar, irmãos. Josué que não tinha. Não tinha teologia. Não tinha nem o direito
ir para o céu? Também não tinha. Não tinha. Mas aí veio o mesmo convite de Salomão. O convite para casar. E eu vou te dizer, irmãos, o contraste de tudo isso está aqui na ceia. Está naquela mesa. Porque no dia da ceia, lá em João capítulo 13, quando Cristo começa a conversar com os discípulos, Ele começa a jogar na face deles o pecado deles, começa a tratar com o pecado deles. Mas aí quando Jesus fala, eu vou ser entregue, eu vou morrer, Jesus acaba com a esperança dos discípulos. Ele acaba com a esperança deles. Que esperança há no meu Cristo se Ele vai morrer? Tem esperança. Aí é quando Ele faz o convite. Eu já expliquei isso aqui uma vez e eu vou falar de novo. É um convite judaico. O convite que o menino faz para a moça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Enquanto eles banqueteavam, tomavam o vinho da ceia, participavam com Cristo, Cristo dá o último cálice e faz o convite para casar. E Ele passou a amar a igreja. Aí é quando no capítulo 17 Ele levanta a voz e Ele faz uma oração sacerdotal, dizendo: Pai, proteja eles, porque eles não são desse mundo. Guarde eles, Pai, porque eles não pertencem a esse lugar. E aí é quando Ele vai falar em João 15 que se minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em mim, eu amarei vocês e vocês serão amados de meu Pai. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A primeira coisa que Cristo fez por nós foi nos amar e nos dar um convite sem igual. Os irmãos que se casaram sabem do que eu estou falando. Quando você faz um convite de casamento, a ansiedade de chegar à data do casamento é tão grande que você quer que aconteça amanhã. E é verdade, você espera que já aconteça o dia do casamento. Ficamos dois, extensos, dizendo: está chegando a data. Aí é um corre-corre, manda mensagem pro buffet, manda mensagem para não sei quem, eu vou casar. A ansiedade de casar. E Cristo, quando fez esse convite para os discípulos, Ele fez um convite ansioso para ter a igreja para Ele. E foi o mesmo convite que Salomão fez para a Sulamita. E olha, note-se que no versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer assim: ó, eis que és formosa, meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, era tão bom estar com Ele, que era como as pombas, de tanta pureza que tinha. Não tinha nada para você, irmãos. Era tão agradável estar no culto, era tão agradável estar na oração, era tão agradável jejuar, era tão agradável ficar lendo a Bíblia. Você tinha aceitado o convite, lembra? Lembra quando Cristo te encontrou e você não era ninguém, e eu também, eu não era ninguém, e você abraçou aquele convite? Você amou de uma forma sem igual, e você estava tão puro como a pomba. Não tinha nada além de Cristo, nada. Mas aí, irmãos, surgiram alguns problemas em nós. E esses problemas exigiu de nós ser preparado para Cristo. E eu já entro na segunda parte, quando Paulo ele começa a tratar com a igreja de Corinto. E quando ele trata com a igreja de Corinto, irmãos, tinha tanto problema naquela igreja, que Paulo ele começa a dizer: ó, eu quero vos preparar para casar. Sabe o que significa
significa aquilo no contexto grego? Ele estava falando o seguinte, ó, eu sou seu padrinho de casamento. O que um padrinho de casamento faz? Ele não deixa o casamento acabar antes de acontecer o casamento. O que o padrinho faz? Ele é o amigo da noiva do noivo. Ele está junto ali, ó, falando, não, calma, calma que vai chegar o dia. Calma que você vai casar, calma. Calma que o negócio vai caminhar. Está dando errado agora? Calma. Calma que vai chegar esse momento. Eu estava mergulhado nesse contexto. E quando Paulo ele começa a falar de preparar, existem outras coisas dentro do contexto grego. É também quando um carpinteiro ele pega e ele monta as peças de uma mobília e ele agora vai montar para vender aquela mobília. Vai também ter os instrumentistas que antes dele tocar um instrumento, primeiro ele afina o instrumento. Não é assim? A guitarra, você não tem que afinar a guitarra para usar. O baixo, você não tem que afinar o baixo, senão o som não é bom. Não dá para usar o som. O violão, mesma coisa, a bateria nem se fala. Senão a batida, ela fica sem um som agradável. Paulo estava falando o seguinte, eu quero preparar você para ser útil no casamento. Útil no casamento. Deus abençoe. Paulo estava falando assim, olha, eu quero que vocês se casem com Cristo. Aleluia! Aí é quando Paulo ele entra e ele vai falar assim, ó, mas temam que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. O que a serpente conseguiu colocar na mente de Eva? O que a serpente conseguiu colocar na mente de Eva, irmãos? Eva, ela estava ciente que não poderia comer do fruto. Ela estava ciente que não poderia compartilhar com o marido. Deus tinha dado uma ordem. Não, Eva, não faça isso. Mas a serpente, ela pega a verdade de Deus e ela cria uma verdade em cima da mentira. Ela pega a mentira e faz a mentira ser melhor que a verdade. Meu Deus. E ela vai dizer para Eva, certamente não morrerás. E o que tem manchado muito nossas vidas no nosso tempo de hoje, irmãos? As falsas doutrinas, irmãos. Tem nos agarrado, irmãos, pelos braços. Um caminho mais fácil com Cristo. Irmãos, o Evangelho nunca foi ganhar, sempre foi perder. Quem decidiu entregar a vida a Cristo, entrou para perder. Não pense você que você entrou a Cristo para ganhar tudo, não. Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Sabe o que significa isso? Você perdeu o seu direito. Agora tudo é Cristo. Você não tem vontade nenhuma mais. Agora é só Cristo que importa. Mas aí ele vai falar assim em Corinto, que agora a serpente, ela vem com a mesma astúcia e ela quer manchar a noiva. Aleluia. Imagina, irmãos, um casamento pronto para acontecer. Vamos criar um cenário aqui. Está pronto para acontecer um casamento. E nos últimos dias para casar, vem alguém e cria o pior para acabar com o casamento. Uma mentira entre o noivo e a noiva. Ou uma mentira para a noiva não se casar. Ou uma mentira para o noivo. Os irmãos lembram de José, marido de Maria? Ele não achou que deveria largar Maria, porque ele achou que ela tinha traído ele. Aí veio o anjo e falou, não, José, ela não te traiu. É a mesma coisa. Um motivozinho para você largar o casamento fora, e sair fora. Meu Deus. A serpente não está interessada em te matar, irmãos. Ele está interessado em te tirar da vontade de Deus, irmãos. Ele não está interessado certamente em só te destruir. Ele quer te destruir aos poucos. Te tirando a verdade, te tirando a simplicidade,
te tirando da humildade, te tirando dos frutos do Espírito, te tirando do governo de Deus. Mas Paulo está preocupado. Ele quer que você case. Ele está falando, ó, me suporta. Eu estou te preparando para casar, como uma virgem. Sabe o que significa isso? Que a igreja de Jesus Cristo, ela não envelhece. Ela todo dia está nova e pronta para casar. Não, igreja de Cristo não envelhece. Eu fico velho, você fica velho, a igreja não. A igreja todo dia ela tem uma ânsia, o dia de encontrar com o seu noivo. É esse o motivo de você estar aqui, meus irmãos. É esse o motivo de você participar da ceia. Não tem nada melhor do que isso, irmãos. Encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Mas nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque a serpente, certamente, ela tem trazido tantas coisas agradáveis, tanto aos olhos, quanto aos nossos ouvidos, que nos arrebata para longe de Jesus Cristo. Às vezes o nosso comportamento muda. E quando eu falo mancha moral, o que seria a moral, irmãos? A moral é a lei dentro de nós que rege nossas vidas. É aquilo que nós dizemos o que é certo e o que é errado. Meu Deus. Sabe quando você fala não para o filho, né? Está errado, não pode. A gente sabe que é errado. Mas o filho fala, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Aí faz pirraça, cai no chão, né? Os irmãos sabem como é que é as crianças. A gente está agindo igual com Deus, irmãos. Deus está falando não. E a gente faz igual nossos filhos, irmãos. Não, Deus, eu quero. E bate o pé e Deus fala, não vou dar. Não vou dar. Não, irmãos. E Deus, ele é tão bondoso. Aleluia. Tão compassivo com a gente. Tão paciente. Aleluia. Ele espera a gente voltar atrás. Sabe? Aquelas vezes que você fica emburrado e fala, não quero mais. Que a gente tem esses momentos, irmão. Aquele momento que fala, não quero mais. Chega. Vou abandonar tudo. Aí Deus pega com muito carinho. Faz igual Cristo fez com Pedro. Vem aqui, Pedro. Eu vou lavar seus pés. Vem aqui, Pedro. Aí Pedro fala, não pode. Deixa eu lavar seus pés, Pedro. Deixa eu te servir. Aleluia. Deus, ele é tão complacente para se aproximar da gente. E nós somos tão ignorantes com ele, irmão. Glória! Mas deixa eu continuar aqui. Como eu disse, assim como Paulo falou que está preparando uma igreja para ser entregue para Cristo, o seu noivo, Cristo está esperando o momento de receber essa igreja. Ele já preparou a morada, já preparou o banquete, ele preparou tudo. Ele só quer que o momento aconteça. Meu Deus! Entrando, para finalizar, que eu já quero ministrar a ceia, no capítulo 5 de Efésios, vai dizer o texto do casamento. Paulo está falando do casamento, e ele vai aludir o casamento com o encontro de Cristo com a igreja. Ele vai falar que o marido, ele tem que fazer igual Jesus. Olha só, o marido tem que se esforçar pela esposa, dar vida pela esposa, lavar a esposa na lavagem da água, para apresentar a esposa santa, pura, fiel a Cristo. E ele vai dizer que quem faz isso é Jesus. Como que ele faz isso? Quantas palavras você não ouve no culto? Todo culto você ouve uma palavra. Ou às vezes ouve em casa, ou às vezes no louvor, ou às vezes quando lê a Bíblia. Cristo vem te lavando na palavra há tanto tempo, te preparando há tanto tempo para você vir a Ele. Se você pegar o livro de Esther, você vai ver que na cultura dos persas, para a mulher ser entregue adornada para o rei, ela tinha que se banhar num óleo de mirra cheiroso, que deixava a mulher muito bonita, para
se apresentar ao rei, bela, perfeita, agradável. Meu Deus. E o se banhar no óleo fazia o corpo da mulher ficar com um cheiro muito bom. E quando eu falo do óleo, irmãos, isso aqui me corta. Eu falo do Espírito Santo de Deus. O quanto o Espírito Santo de Deus não tem banhado você com a presença de Deus. Tem banhado eu, tem te dado oportunidades, tem te dado muitas chances para você voltar atrás, para você melhorar, para você poder ser um homem de Deus melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, ou quem sabe um filho melhor. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele nos santifica para entregar, porque Ele que é o amigo do noivo. É Ele que visita a gente todo dia e prepara a gente para o casamento. Glória a Deus, aleluia. Note-se que Paulo ele vai falar no capítulo 5 que Cristo quer uma igreja sem mancha, gloriosa. Cristo não vai receber uma igreja com mancha. Ele não vai querer ninguém com mancha. Ele quer uma igreja santa e pura. Uma igreja agradável. Uma igreja boa. Vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 adiante, vai falar que Cristo, ele tem um propósito de Deus de reinar, e depois que ele reinar, ele vai entregar a igreja casada com ele para Deus. Ele vai terminar o reino dele, vai entregar para o Pai e falar: está aqui, Pai, está aqui. Essa é a noiva que eu preparei. Não tem como, irmãos, Cristo entregar uma noiva agradável se nós deixamos as manchas nos tocarem. Não tem como nós sermos entregues aos céus se a nossa moral e nosso caráter cristão é ruim, irmãos. Meu Deus. Falar de moral, falar de comportamento. Todas as vezes que um sacerdote ele ia entrar dentro do tabernáculo, ele fazia o sacrifício. Assim que ele terminava de fazer o sacrifício, ele não poderia de maneira nenhuma continuar com as mesmas vestes. Ele tinha que tirar aquela veste, colocar para lavar, pegar uma veste nova, branca, e ir servir de novo. E tinha que se lavar ainda. Ele tinha que estar limpo para ser entregue a Deus. Você vai ver no Antigo Testamento, Deus não aceitava uma ovelha com mancha. Se a ovelha tivesse mancha, Deus falava: não quero essa ovelha. Aí você olha para Cristo, irmãos, foi lido aqui em Isaías 53. Não tem como esquecer nesse texto que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi entregue sem mancha. Ele não tinha nenhuma mancha na moral dele, não tinha nenhuma mancha no caráter dele. Ele era santo, puro e inocente. E aí, irmãos, ele derrama o sangue dele na cruz. Derrama o sangue dele na cruz. Aleluia. Para nos entregar para Deus. Meu Deus. A igreja, ela tem essas 3 fases e elas vão acontecer, irmãos. Mesmo que eu não queira. A primeira já aconteceu. Cristo nos fez um convite. Um convite para casar. Todas as vezes que você vem aqui e participa da ceia, você está falando para Jesus: eu quero me casar. Eu quero me casar com Cristo. Eu quero me encontrar com Cristo. É isso que é o meu anelo. Mas, mesmo que você participe da ceia, se você tiver um comportamento assim como o de Judas, Meu Deus. que ao estar junto com Cristo, ao viver com Cristo, a única coisa que ele queria era uma glória terrena, não tem como você ter parte com Cristo. Porque Cristo já falou: a glória que os homens querem aqui, eles vão receber aqui. Nós queremos a glória eterna. Não tem nada aqui para nós, irmãos. Pedro vai falar que nós somos peregrinos. Meu Deus. Você não tem nada com esse mundo, irmãos.
Você não tem nada com o que tem aqui. As pessoas estão felizes com tantas coisas aí fora. Nós estamos felizes com Cristo. Você está feliz com Cristo. E Cristo um dia vai querer essa igreja para Ele, inteira, entregue. Deixa eu finalizar aqui. Como eu disse para vocês, as manchas desagradam a Deus. Deus ele não está interessado em olhar para a igreja e ver mancha. E outra coisa, a igreja não envelhece. Ela é nova todo dia. Todo dia ela é pura e agradável e entregue para o noivo. Se põe de pé, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Me ajudem aqui. Os obreiros, os diáconos, me ajudem aqui.